Assim, o papel da mobilização social, no caso das juventudes, tem que ser destacado, valorizado, fortalecido, pelo jovem se compreender como jovem, se compreender como juventude, se compreender como um sujeito de direitos que se fala, assim, o jovem como se fala, como ele se compreende, suas vivências, trajetórias, e como isso interfere na sua construção da sociedade. Então, assim, a participação do jovem na mobilização influencia na sua própria identidade, na compreensão de quem ele é e na construção da sociedade. Então, como jovem, a partir das suas atuações, trajetórias, pode transformar a sociedade, pode construir outros mundos possíveis. E há exemplos de mobilizações de juventude em diversas instâncias. No caso, por exemplo, da juventude religiosa, há o exemplo das pastorais de juventude no âmbito católico, que tem feito trabalhos significativos no ponto de vista da política pública de juventude, em determinadas áreas mais específicas, como juventude rural, juventude meio popular, e outras juventudes, no âmbito também mais evangélico, que tem um trabalho em políticas públicas, de fortalecimento de determinados temas na prática de juventude. Tem também a experiência da juventude ecumênica, que também tem uma experiência mais interreligiosa e trabalha com essa questão da mobilização a partir da sua vivência religiosa, das suas distintas espiritualidades, né? Então, assim, a participação do jovem na mobilização, ela é diversa, é plural, acontece de distintas maneiras, jovens ambientalistas, jovens sindicalistas também, então tem diversos, do movimento feminista, então tem diversas maneiras de atuação e de incidência política no ponto de vista da juventude, né? Então, como os jovens constroem mobilizações, atuações e como isso incide na construção de políticas públicas. 2013 tem sido um ano marcado pela questão do Estatuto da Juventude. Então, como essas mobilizações da juventude podem incidir de fato na aprovação do Estatuto, na formulação do Estatuto, para que os avanços conceituais que foram construídos nas duas conferências de 2008 e 2011 possam ser incorporados. Então, o papel da mobilização é fundamental nisso, porque você ocupa o espaço, resiste, marca o seu lugar, entra no debate com a sociedade e produz a partir disso. Então, esse é um constante movimento de revisar as próprias políticas, reconstruir e reinventar a partir da mobilização. E não de uma mobilização setorial apenas, né? Assim, um grupo, apenas religiosos, feministas, movimento negro. Como essas coisas se articulam e criam zonas de contatos e que podem dialogar. Então, como essas forças todas criam uma rede desde baixo, assim, de movimentos para incidir, para mobilizar socialmente. Então, uma construção de redes. Eu acho que pensar mobilização também pensar como o jovem se constrói, pensar as próprias políticas, mas é pensar como isso se dá em rede. Eu acho que hoje a mobilização não pode ser mais do ponto de vista exclusivo. Então, nosso movimento vai construir uma mobilização e vai puxar isso sozinho. Então, como a gente constrói conjuntamente, com experiências uns dos outros, partilhando coisas, criando experiências, partilhando, fortalecendo uns aos outros. Um outro exemplo que acontece também em 2013 é a questão da Jornada de Lutas da Juventude Brasileira, que é um ato inédito, 25 a 30 organizações de diversos movimentos de juventude se reuniram desde o final do ano passado, de 2012, para pensar as pautas que moviam a juventude brasileira, quais as lutas que a gente precisa abraçar. Estabeleceram 5 pautas prioritárias e pautas relacionais às pautas prioritárias. E diversos movimentos se articularam, estão se articulando nos estados, no âmbito nacional, nas regiões, para atuar numa semana de 25 de março a 1º de abril, para pensar a jornada de lutas da juventude. Então, assim, uma construção de redes mesmo, horizontal, sem essa dimensão hierárquica de uma rede, mas que determina como as outras redes devem atuar, como as outras organizações, mas tem um diálogo mais paritário possível, de respeito, e sabendo também das discordâncias, né? Mobilizar socialmente, você tem pontos de diálogo, tem pontos de contato, mas também tem pontos de divergência. E saber que isso pode acontecer, que determinados grupos abraçam certas pautas e também renegam certas pautas. Então, como a gente mobiliza, sabendo dessas profundas ambiguidades que os nossos movimentos têm.